Glória a Deus. Queridos, bom dia mesmo. E é bom mais uma vez poder dizer como salmista Davi: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Hoje, amados, a nossa meditação, 1 Samuel capítulo 12. 1 Samuel, aliás, 2 Samuel, né? 2 Samuel, capítulo 12, é continuação da história do capítulo 11. No capítulo 11, nós encontramos quando o rei Davi, ele adultera e é responsável também por um homicídio, certo? Era tempo de guerra, o rei sai para a guerra, ao invés dele ir para a guerra, ele ficou ocioso na sua casa, no seu palácio. Andando no terraço do seu palácio, ele viu a vizinha, chamada Batseba, tomando banho, se agradou dela, cobiçou, né? E então ele disse para que seus guardas trouxessem até a ele, e aí, consequentemente, a Bíblia diz que ele se deitou com ela. Tá? E ela concebeu. O esposo dela, Davi, manda ele vir da guerra, exatamente para que se deitasse com ela. E aí, então, a gravidez ficaria sendo dele. Só que Urias não fez isso, por ser fiel, inclusive, ao próprio rei. Resultado, Davi manda matá-lo. Então a gente vê isso aí, né? Um homem de Deus, mas sendo guiado pelo desejo da sua carne. Então houve esse desastre. Sempre, queridos, quando nós nos deixamos levar pelos desejos da carne, a gente acaba tendo lutas, dificuldades. Pois bem, então no capítulo 12, nós vamos ver quando o profeta Natan vai até ele, fala a ele do seu pecado e mostra a ele que as consequências viriam. Porque o pecado é isso, queridos, ele sempre traz sequelas, ele sempre traz consequência. Deus, querido, a Bíblia diz: dos seus pecados não me lembrarei mais. A Bíblia nos ensina que se confessar os nossos pecados, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas, queridos, a consequência vem. É aquele detalhe: o camarada ele rouba, ele converte, ele aceita Jesus, ou ele mata, né? Ele tem uma sentença a cumprir. É como uma jovem, por exemplo, se ela se envolve sexualmente e engravida, lógico, o Senhor Deus vai perdoá-la, os planos de Deus continuam para a vida dela, mas a criança vai nascer, não é verdade? Então, são a tal das consequências. Então, vamos ver aqui algumas coisas para a gente observar neste capítulo. Então, nos diz assim: e o Senhor enviou, olha aí, o Senhor enviou Natan a Davi, e apresentando-se o profeta Natan a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Olha, interessante essa palavra. Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tornar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natan: vive o Senhor, que digno de morte
é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse o Natã a Davi: Tu és este homem. Ei, Jesus amado, hein? Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, te dei a casa de teu senhor, mulheres de teu senhor, em teu seio também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste as palavras do Senhor? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. Então, aqui, queridos, o profeta conta uma história ali para Davi. Olha, um cara rico, mas ele acabou comendo a cordeira do que era pobre. Ó, rei Davi, assim foi você. Você está rico, você tem palácio, você está cheio de mulheres, mas você foi conquistar a do Urias. Então, queridos, Deus, ele enviou o Natã a Davi. Ou seja, querido, o tempo havia passado. Davi imaginava que tudo estava sob controle. Não, está tudo sob controle. Não está tudo ok. Mas Urias estava morto e ele casado com Batseba, sem que ninguém soubesse do ocorrido. Aparentemente, tudo estava resolvido, mas não para Deus. Porque o Urias morreu, o Davi deixou a viúva curtir lá o tempo de luto, passou o luto, ele trouxe a mulher para casa dele e casou. Então, não, agora que você vai nascer o neném, a gente fala que foi prematuro e beleza, ninguém vai saber de nada. Certo? Só que aparentemente, querido, tudo estava resolvido, mas para Deus não. Que não aceita a injustiça e não inocente culpado. Interessante, Deus ele é misericordioso, queridos. Só que ele não aceita a injustiça. Isso é muito sério. Deus não aceita a injustiça. E Deus não tem o culpado por inocente. Ele enviou o profeta para despertar Davi do sono espiritual que o impedia de enxergar o seu pecado. Olha aí. O Altíssimo não desprezou o rei, embora esse tenha desprezado a sua palavra. No entanto, o repreendeu pelos seus erros e lhe mostrou as graves consequências que viriam sobre ele e sua casa. Precisamos, queridos, saber que no momento em que uma pessoa desobedece às Escrituras, grandes lutas, problemas e aflições se levantarão contra ela. Gente, isso aqui é sério. No momento que a pessoa desobedece às Escrituras, ela pode ter certeza que grandes problemas se levantarão contra ela. Muitos problemas que às vezes a gente enfrenta é decorrente a isso. Entenda bem que não todos. A gente vê que a história lá do Jó, fiel, sincero, reto, temente a Deus, o homem que desviava do mal, a gente vê o mal que abateu sobre ele. Ali foi uma provação, mas ele foi vitorioso. Né? Deus deu a ele ali vitória. Amém, queridos? Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Aleluia. Mas muitas vezes, queridos, às vezes a pessoa está contra a Escritura e ela diz assim, mas eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Mas é o que a gente fala, um dia a conta chega, um dia a fatura chega, um dia a fatura chega.
E é o que muitas vezes tem ocorrido, né? Bom, do versículo 13 a 18 diz: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou teu pecado, não morrerás. Olha aí. Davi, ele confessa o pecado. Eu pequei contra o Senhor. Na mesma hora, o profeta Natã fala com ele: Pois o Senhor te perdoou, você não morrerá. Entendeu? Todavia, assim disse o profeta Natã para Davi: Todavia, porquanto com este feito deste lugar, olha aí, deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem também o filho que te nasceu, certamente morrerá. Então, vem a palavra de Deus. É aquilo que nós chamamos de brecha. Né? Então, fala, olha, o Senhor te perdoou, você não vai morrer. Só que por causa do teu pecado, o nome de Deus foi ridicularizado, foi desonrado, foi desrespeitado. Então, a consequência é que teu filho vai morrer. Então, pequei contra o Senhor. Finalmente, querido, o rei despertou do sono espiritual, admitiu os seus pecados e se arrependeu. O Altíssimo foi misericordioso com ele e não o puniu com a morte. Ao contrário, o perdoou e lhe restituiu a salvação. Olha que lindo. Restituiu a salvação. Porém, ter a misericórdia divina não significa ter liberdade para pecar, pois a conta do pecado chega. Então, você está vendo, querido? Ah, não, Deus perdoa, Deus perdoa. Não, nós estamos no tempo da graça. Deus perdoa, sim. Deus perdoa. Mas a fatura do pecado, ela chega, queridos. E é alta demais. A criança que era fruto do adultério não sobreviveu, queridos. Essa foi a primeira de muitas perdas que o rei Davi teria ao longo dos seus dias. Enquanto a criança estava viva, Davi chorou muito por ela. Só não imaginava que aquele não seria o único filho a morrer. Ele ainda derramaria muitas lágrimas de tristeza e dor. Gente, misericórdia, né? Misericórdia. Porque a criança morreu, mas não foi só aquela criança. Daqui para frente nós vamos ver o que aconteceu na vida dele. Então nós vamos ver que um dos irmãos estuprou a própria irmã. Olha só. Aí o Abisalão vem e mata o irmão que havia estuprado a sua irmã, e mais na frente nós vamos ver a morte do próprio Absalão. Então foram coisas que se abateram à casa do Davi devido àquele pecado. Então, amado, nós vamos orando, né, pedindo a Deus que use de compaixão, que use de misericórdia, que use de benevolência, e que a gente possa guardar essa palavra no coração. Não vale a pena pecar. E que Deus tenha misericórdia, nos dê livramento, que a gente possa andar na presença dEle. Amém? Glória a Deus. Querido Deus e Pai, autor e consumador de nossa fé, eu estou agora em oração, pedindo ao Senhor misericórdia. Querido Espírito Santo, que Tu venha trazer à nossa mente os pecados que temos cometido diante de Ti. Dai-nos graça, dai-nos livramento. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Oh, glória. Para que prevaleça, Senhor, o Teu plano na nossa vida. Nos perdoe, Senhor. Tem misericórdia. Querido Espírito Santo, se temos pecado contra o Senhor, Tu conheces cada ponto, Tu conheces cada área da nossa vida, que temos pecado contra o Senhor nosso Deus. Que o Senhor possa trazer à nossa mente, ao nosso coração, para a gente se arrepender e confessar ao Senhor. Meu Deus, a Bíblia diz que o Teu sangue nos lava, nos limpa, nos purifica de todo pecado. Senhor, esta casa que está enfrentando luta, batalhas, dificuldades, esse pai, esta mãe, traga a sua mente
o seu conhecimento. Que esse pai possa ter um arrependimento sincero, que essa mãe possa ter um arrependimento sincero. Meu Deus, use compaixão, de misericórdia. Meu Deus, quantas vezes nossos familiares, quantas vezes pessoas que nós amamos têm sido tocadas porque nós temos dado brecha. Dá direção a este homem, a essa mulher. Dá direção à pessoa que ouve essa palavra, para que ela feche as brechas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos direção de como fechar essas brechas que um dia foram abertas. Às vezes, brechas que foram abertas pelos nossos ancestrais, pelos nossos pais, pelos nossos avós. É por isso, meu Deus, que a gente vê na tua palavra Daniel, Neemias, pedindo que o Senhor perdoasse ao povo de Israel pelo pecado que o pai deles haviam cometido. Use de misericórdia, nos perdoe, nos lave, nos limpe, nos purifique do nosso pecado, para que teu nome seja glorificado. Aleluia. Meu Deus, eu estendo as minhas mãos para abençoar aquela pessoa que está ouvindo essa palavra, aqueles que estão agora às 5 da manhã conosco, e aqueles que no decorrer deste dia, ou algum outro dia, terão acesso a essa palavra, que eles venham desfrutar, que seja uma palavra profética, que seja uma palavra de revelação. Quem sabe essa pessoa há muito tempo está chorando, quem sabe há muito tempo essa pessoa está clamando, por que ela está padecendo, por que ela está sofrendo, por que as coisas na sua vida não andam, por que a sua vida financeira não anda, por que a sua vida emocional não flui, por que a sua vida espiritual não flui. Às vezes, ó Deus, ela tem se queixado porque ela vê alguém da direita prosperando, ela vê alguém da esquerda, a vida fluindo, dando certo, e a dela parou. Oh Deus, então que essa palavra possa servir para iluminar o teu filho, a tua filha, que o teu Espírito Santo possa trazer a sua memória, que o pecado possa ser confessado, arrependido, a brecha fechada, e que este homem e essa mulher venha desfrutar daquilo que tu tens para a vida dela, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal Humberto e Vilca Leles e ouça lá essas palavras em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom dia para você.